Olá, pessoal. Marcos Menezes aqui. Esse é o episódio do podcast Papo Conteúdo. E hoje a minha convidada é a Neiva. Ela é psicóloga, mas a gente vai estar conversando hoje sobre será que realmente terapia de casal funciona? A gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu quero pedir para vocês, é claro, né, como todo episódio eu sempre peço, que você, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nos ajudar a chegar nos 1.000 inscritos. Ative o sininho, que é importante, porque todo o conteúdo que entrar, inclusive o episódio, mais os cortes e outros conteúdos que forem colocados, você recebe a notificação. Também não se esqueçam, por favor, de dar o seu like. Isso ajuda para que o YouTube possa entregar para mais pessoas e, obviamente, compartilhar. Afinal de contas, tem muita gente que vai precisar ouvir esse conteúdo e não está aqui, não está assistindo, e você pode compartilhar com ele, tá bom? Então vamos lá, eu queria apresentar então a minha convidada de hoje, é a Neiva Matei. Ela é psicóloga, psicodramatista. O que seria isso, Neiva? Psicodramatista. O que é isso? É uma das abordagens do psicodrama, né? Uma das linhas teóricas das quais alguns psicoterapeutas escolhem, por exemplo. Temos o psicanalista, temos as pessoas que usam terapia cognitiva. No meu caso, eu uso psicodrama. Psicodrama Tá. se diferencia um pouco mais nas técnicas, no olhar. Se você achar interessante, eu posso explicar brevemente. Legal. E aí, então, ela é psicóloga, psicodramatista, docente em psicologia clínica, há mais de 2 décadas, atuando em psicologia clínica com adolescentes, adultos, casais e famílias. Bem-vinda, Neiva. Obrigado por ter aceitado o convite para a gente poder bater esse papo, viu? Agradeço muito. Uma honra estar aqui. Obrigada, Marcos, pelo convite e espero poder atender aí as expectativas para esse momento. Vai sim. Quando a gente estava conversando, né, sobre o tema e foi levantado esse assunto, veio várias coisas, né? Puta, terapia em casal. Puxa, mas eu não estou mal com a minha mulher, né? Por que eu tenho que fazer terapia? Porque normalmente, para mim, pelo menos, ou para a grande maioria, ou para algumas pessoas talvez, sempre a gente pensa em terapia estou com problema, preciso resolver, então logo eu preciso de uma terapia. E não que eu precise de uma terapia mesmo estando tudo bem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o nosso tema para a gente começar, e depois você pode falar, sim, sobre psicodramatista, porque eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando até alguma coisa a ver com drama, né? Tipo aquela coisa triste. Tá. Então, o casal vem para a psicoterapia normalmente quando ele está em crise, Hum, sabe? Quando ele já tentou várias coisas. É quase que a última alternativa, sabe? A psicoterapia de casal. Já tentou conversar e não deu certo, já tentou ouvir conselhos e não deu certo, já leu livro, já foi para a sua religião de escolha, pediu um conselho, já fez tudo isso e não conseguiu ter ali um acordo, uma sintonia com a sua parceira ou parceiro. Então, ele vem para a psicoterapia de casal. Porém, não precisa ser só nesse momento. Pode vir antes da crise, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui, do como isso pode funcionar para um casal, né? certo. Porque o que acontece? Eu já vou adiantar, Marcos. Ah, Quando a gente resolve seguir junto com alguém na vida, a gente já tem nossos conceitos, nossos valores, nossos sonhos pré-estabelecidos dentro da gente. certo. E um casamento é escolher alguém para seguir junto na vida. E aí vamos pensar que às vezes um sonhou e acredita que ele teria que ir para cá na vida. E o outro sempre acreditou, pensou, sonhou que ele queria ir para cá. E aí, Hum, como que eles vão seguir juntos na vida? Quando, de repente, a comunicação já está muito difícil. Para ter estes acordos, bom, você quer ir para cá, eu quero ir para cá, como que a gente vai fazer para seguir junto? Não tem como, porque algumas coisas têm que ser discutidas, acordadas, porque um casal é isso, é seguir junto. É alguém que a gente escolhe na vida para dizer, dá o braço e vamos embora junto. Por quê? Porque a gente quer ser menos só na sim. vida.
Então, o casamento chega para a gente ser menos só. Porém, para isso, tem algo muito importante. A gente tem que conseguir deixar de lado, abandonar um pouco da nossa individualidade para poder construir esta relação. Então, sim, eu vou ser menos só, porém, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu vou ter que abrir mão de parte da minha individualidade. E isso não é fácil. Não mesmo. Porque cada um vai achar que o seu jeito de pensar, o seu projeto de vida, os seus sonhos são a verdade absoluta. É o que ele sempre sonhou, ou ela sempre sonhou. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade para chegar nesse acordo. De como que a gente vai seguir juntos? Se, de repente, um sempre sonhou morar na praia e o outro no campo. Um, de repente, a vida inteira falou, não, eu não vou ter filhos. E o outro diz, não, meu sonho é ter filho. E aí, né? São coisas muito importantes. A questão financeira, a organização do lar. Isso tudo pode ser muito diferente para um do que para o outro. O que é traição para cada um deles? Às vezes, tem coisas que um deles faz que é extremamente agressivo para o outro. Por exemplo, curtir alguém do sexo oposto no Instagram. Para um pode ser extremamente normal, para o outro pode ser muito ofensivo. Então, isso tudo tem que ser acordado, tem que ser combinado, tem que ser conversado. Não basta só a gente ter desejo, a gente admirar, isso é muito importante também. Admirar o outro, ter desejo, enfim. Mas não é só isso para seguir junto na vida. É uma sociedade, e para uma sociedade tem que ter muitos acordos, muito combinados. Certo. Você falando sobre esses acordos, esses combinados, eu fiquei pensando, e normalmente esse tipo de conversa, o ideal não seria antes do casamento, não seria, ou pelo menos na fase de namoro e noivado. Você acredita que essa terapia, ela poderia ser feita nesse período, por exemplo? Pode, quando isso não é possível sozinhos, né? Quando o casal. E tem sim, por exemplo, essa semana chegou um casal de meninas para mim, por conta disso, elas estão se conhecendo e estão tendo muita dificuldade para construir essa área conjunta. E elas vieram para ter uma ajuda, porque a terapia entra tanto individual, quanto de casal, quanto de família, sempre que sozinhos a gente não está dando conta. Então a gente busca alguém, né, de fora, neutro, com um aporte teórico, técnico, para nos ajudar em questões que a gente não está dando conta sozinho, né? Eu até trouxe um instrumentozinho que eu uso até para explicar para casal, sabe? Que nessa questão de abrir mão da individualidade, é como se fosse aqui duas grandes alianças que a gente vai fazer. Então, cada um tem aqui as questões individuais, seja planos, sonhos, conceitos, valores, né? Porém, se esse casal não conseguir abrir mão para construir a terceira área, que é o relacionamento, imagine que eles vão ficar aqui, mas não vai ter isso. É muito comum aparecer em casais no consultório que a gente não enxerga o que é comum. A gente enxerga duas pessoas brigando, cada uma pela sua razão, pelo seu modo de ver a vida. Agora, num relacionamento, a gente vai abrir mão um pouco da gente mesmo, né? Eu abro mão. Eu era assim, eu era inteira. Eu abro mão para construir o terceiro elemento, que é a relação. A gente diz que essa é uma conta que 1 mais 1 dá 3. Então, não basta
a gente cuidar de si mesmo, cada um, se não cuidar desse terceiro elemento, que é essa área aqui. Não basta eu estudar, fazer academia, cuidar das minhas coisas, ter meus amigos, né? Se eu não cuidar, não ser generoso ou generosa com a relação. Então, quem que vai para a terapia? Não é os dois individualmente, é a relação. Então, terapia de casal é para cuidar disso daqui, do terceiro elemento da relação, que normalmente na correria, nas demandas da vida, a gente deixa de lado. É muito comum isso. Certo. E no caso, qual os maiores motivos, ou um dos motivos que mais traz conflito, né? Porque aqui, ok, você explicou, cada um está no seu e agora vai ter um terceiro elemento. Só que aí a correria, as coisas da vida acabam, talvez as pessoas não cuidando desse terceiro elemento. E aí começam a ter os conflitos e as crises, né? O que você acredita que é um dos maiores dificuldades ou os maiores motivos, né? Eu poderia destacar um, mas são vários, mas eu destacaria comunicação, Marcos. Comunicação é algo que é muito. Chega no consultório, as pessoas com muita dificuldade de escutar. Porque, às vezes, quando o outro está falando a sua versão, como se sente, o segundo do casal já está pensando em como responder, sabe? Em como fazer a réplica e não está escutando de verdade. Ou escuta a partir do seu modo de ver a vida. E aí não, né? O outro tem o seu modo de ver, de sentir, de perceber as coisas, que é diferente. Então, a gente precisa escutar o outro da forma que o outro, a partir do outro mesmo, sabe? Não a partir da gente, não é como a gente sente. Às vezes a gente precisa entender como o outro sente. E às vezes é o momento de, embora para a gente não seja daquela forma, da gente abrir mão pela relação. Por exemplo, uma coisa muito comum que chega no consultório. Uma das partes, e eu já passei pessoalmente na minha relação de 30 anos, muito por isso. Por exemplo, das partes gosta de uma casa organizada diariamente, com a pia sem louça, e o outro verdadeiramente não se importa. Não se importa. Isso não o angustia, isso não traz nenhuma questão. Então, como é que vai fazer um acordo? É verdade que um se importa e o outro não se importa. Então, precisa conversar, sabe? Quem vai conseguir, nesse momento, abrir mão por conta da relação, sabe? Como seria uma situação mediana? Comprar uma máquina de lavar louça, quem sabe se é possível, né? Abrir mão de outras coisas e ter uma faxineira a cada 15 dias, porque é muito comum uma das partes se sentir muito sobrecarregada. E isso não é só a mulher, às vezes é a figura masculina também, sabe? Então, isso é um exemplo. E aí, na hora de se comunicar, se sentem muito atacados um pelo outro, e aí vem as ofensas, vem as agressões, né? Tipo, você não me entende, você não vê meu lado. Então, são muitos. E um outro, Marcos, bem importante que está aparecendo muito, é a exposição nas redes sociais. Essa é uma questão que, às vezes, uma das partes gosta, sente-se muito à vontade, se sente pertencendo à vida do outro quando ele mostra isso na internet. Porém, uma das partes não gosta, acha isso muito ruim, muita exposição. Então, isso tudo tem que ser conversado. O que eu falei antes, traição, por exemplo, é um tema muito presente, porque às vezes o conceito de traição para um é uma forma, para o outro é outra coisa. De repente, traição
conversar com um ex-namorado ou namorada que virou amigo, para um deles é extremamente normal, porém, para o outro, é uma traição gigante, sabe? Então, isso tem que ser conversado, tem que ser escutado, tem que chegar num meio termo, num acordo por conta da relação, né? Interessante. Você falando aí o exemplo da louça, vamos colocar que é uma coisa mais comum, né? Que acontece, ou varrer o chão, enfim, qualquer outra coisa. Que dica que você dá nesse caso? Porque isso que você falou, ok, de repente eles não têm condições de comprar uma lava-louça, também não dá para ter uma empregada e eles vão ter que fazer. Um dos dois vai ter que lavar aquilo. A louça está lá, né? Como que eles conseguem, nesse caso, que dica ou que sugestão que você dá para como é que eles conseguem lidar com isso? Como você falou, a mulher quer a louça lavada, o homem quer a louça lavada e o outro fala, não me importa. Amanhã eu lavo, ou depois eu lavo. Como lidar com isso, Neiva? Então, colocar isso, às vezes até por escrito. Teve um casal que fez isso. Por quê? Para aquela pessoa que não se importa, ela vai deixando para depois. Então, todo comportamento novo que a gente quer instalar, vamos pensar que esse casal chegue a um acordo que a louça precisa estar lavada até determinado horário. Às vezes isso é importante, sabe? Ou a louça precisa ser lavada pelo menos a cada 2 dias. Eles precisam acordar isso. De repente, uma das pessoas diz, eu quero a louça lavada todo dia. O outro diz, eu não me importo que essa louça seja lavada a cada 4 dias, quando tiver cheio lá. Então, você vê que é muito extremo. Às vezes, um acordo chega no meio termo. No máximo 2 dias, senão fica muito ruim, a louça fica seca, pode dar cheirinho, enfim. Então, tem que acordar. A partir do momento que acordou, todo comportamento novo, ele tem que ter dia e horário. Depois de instalado, não. Aí vira cotidiano, vira rotina. Então, às vezes, colocar o combinado lá na geladeira. E quem vai fazer o quê? Quando, sabe? Isso é muito importante na hora de instalar um comportamento novo. Porque para aquela pessoa que é extremamente normal, comeu, lavou, tem que entender que para o outro não é. Então, tem que ajudar, tem que ter estratégias para instalar um comportamento novo, um combinado novo, com aquele que realmente aquilo não vai importar. Ele, às vezes, vai passar pela cozinha, ou ela, e nem vai perceber que tem louça. Nem vai perceber, enquanto a outra pessoa está lá se remoendo, contando quantas vezes ele foi na cozinha e não viu a louça, mas ele não viu mesmo, porque aquilo não é importante para ele. Então, é esse tipo de generosidade que às vezes a gente não tem no dia a dia, porque a gente olha o outro a partir da gente, mas o outro é outro. Lembrando, veio de uma história, veio de uma vivência, veio de uma família completamente diferente. E a gente se torna quem a gente é a partir do que a gente traz na nossa malinha. E cada um deles tem uma malinha cheia de coisas vividas, não só conceitos e valores, memórias, histórias, modelos, sabe? Modelo de casal, por exemplo. Às vezes, é muito diferente de um para outro. De repente, um deles teve um modelo que a mulher tomava conta de tudo e que o homem era o grande provedor, que a mulher tomava conta de tudo dentro de casa, sabe? E o homem era só o grande provedor. Ela limpava, ela lavava, ela cuidava dos filhos, ela preparava o almoço, ela ia ao mercado. Esse era o modelo desta figura. E o homem era o provedor, ele trazia o dinheiro para casa. Porém, o outro vem de um modelo que era tudo dividido, sabe? Os dois trabalhavam, os dois traziam dinheiro, os dois cuidavam da casa e tal. E, de repente, esse casal vai morar junto. Esse aqui espera o quê? Espera que aconteça o que para ele é confortável, para ela, que é o seu modelo de referência. Porém, esse é outro modelo. Então, precisa conversar, precisa chegar em acordo para ninguém ficar sobrecarregado
E nem achar que o outro está fazendo porque quer, para provocar, para fazer cabo de guerra. Às vezes não. Às vezes é só porque era o modelo dele e para ele ou para ela aquilo era confortável. A gente tem mudado muito os modelos de relacionamento. Hoje, a gente fala de tipos e modelos muito individuais de relacionamento. Temos muitos modelos. Enquanto em uma época isso era muito mais engessado, né? O homem fazia uma coisa e a mulher fazia outra. Hoje não. Então, ao mesmo tempo que a gente fica mais livre para construir um modelo de relacionamento que para a gente é confortável, ao mesmo tempo fica, às vezes, muito mais conflituoso. Eu vi um vídeo, uma pessoa falando sobre que muitas vezes o problema é que um quer que o outro aceite o jeito que ele quer que você faça. Eu achei muito interessante. Ela falou, então o outro fala assim, não, eu vou dar o exemplo da louça que você trouxe. Não, mas ele tem que lavar, porque é o jeito certo. Só que o outro fala, não, como você falou, não, eu não acho. Não, não é que eu não acho. Eu entendo que precisa lavar, é claro, não vai deixar uma semana aí a pia, né, caindo. Mas eu acho que em outro momento eu lavo, quando der, eu estou ocupado, não é uma prioridade, como você colocou. E eu achei interessante porque a forma que ela falou é justamente isso. É que você quer pegar o outro, se encaixar exatamente como você quer que ele esteja, ao seu ponto de vista, como você trouxe. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Não só na minha vida pessoal, mas na vida de outros casais que eu conheço. E eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? Às vezes eu vejo a pessoa agindo de um jeito com o outro, ou até mesmo eu, ou a minha esposa, que a gente quer que a pessoa fale, não, você tem que fazer isso. Não, mas eu não quero, eu não posso. Não, peraí. Você tem que se encaixar dentro do que eu acredito que é. E ponto final, né? E se a pessoa não faz, pronto, aí já é motivo para crise, que é aquilo, você não me entende, você não compreende, tudo eu que tenho que fazer, enfim, aquela série de coisas clichê que a gente já sabe que tem, né, Neiva? É isso mesmo. Por exemplo, a área financeira. Isso também traz muito conflito, porque às vezes cada um tem um jeito de lidar com isso. Um gosta de ter reserva, o outro gosta de fazer aquilo que está com vontade na hora que está com vontade, sabe? Então, lidar com o que é do casal, sabe? Do casal tem que ser conversado. Por exemplo, o financeiro. A gente pode ter um jeito de lidar individualmente com o financeiro? Mais ou menos. Mas essa é algo que vai respingar na relação. Né? Na hora que faltar, não dá para só um ter que arcar, é os dois, né? Faz parte da relação. Então, tem grandes temas aí, Marcos, que precisam sim ser conversados antes, porque às vezes depois não é compatível. Sabe? Grandes temas, por exemplo, onde a gente quer morar, queremos ter filhos ou não, como a gente quer lidar com o financeiro, tá? Então, como a gente quer lidar com as tarefas domésticas. Então, isso precisa ser conversado, por quê? Como eu falei no início, casamento é alguém que a gente dá o braço e segue junto na vida. E às vezes não é necessariamente a boa companhia. Porque boas companhias a gente pode ter muitas, porém, casal é companheiro. Então, a gente diferencia esse conceito. Boa companhia, às vezes é uma boa companhia para fazer um passeio no parque, para fazer compras, para tomar um chopp. É aquela pessoa que você diz, meu Deus, que incrível, que companhia incrível. Porém, às vezes é a pessoa que não dá para ser um bom companheiro ou uma boa companheira, porque companheiro é aquele que diz: eu quero seguir o mesmo rumo que você. Ou eu abro mão, eu dou conta, e a gente quer seguir o mesmo caminho. Casamento é isso. E às vezes a gente confunde-se muito com isso. A gente diz: caramba, mas ele é tão maravilhoso, a companhia dele é incrível, ou dela.
mas às vezes é só uma boa companhia. E que ela não precisa não existir na nossa vida. A gente tem que ter boas companhias. Só que nem sempre uma boa companhia pode seguir junto na vida com a gente. Então, essa também é uma grande confusão dos casais. Legal, boa reflexão. Agora falando sobre filhos, como que é a questão sobre dentro da mesma ideia, né? Cada um vem com a sua forma, cada um tem a sua forma de criação ou aquilo que acredita, e aí tem um conflito na hora da criação, porque um quer estar mais solto, outro mais preso. Tem, por exemplo, pai ou mãe que é muito medo, segura muito a criança, não quero, não deixa brincar, que não sei o que, sabe aquela super protetora, né? Como que você lida, como que chega para você situações assim, eu quero isso e ela quer aquilo, e não tá dando certo. E a criança no meio sofrendo, né? Porque uma hora é uma pessoa que direciona para um lado, o outro depois direciona para o outro. Aquela coisa de, fala com a sua mãe, não, fala com o seu pai, e aí recebe conselhos diferentes, né? Então, no desenvolvimento da criança, falando um pouquinho disso agora, Marcos, o que é mais importante é a estabilidade. Porque a criança, no desenvolvimento dela, ela já está vivendo muitos conflitos. Primeiro, ela sai de um lugar super confortável e vai para o mundo. A primeira grande dor é o arzinho entrando dentro dela. E aí outras. De repente, ela começa a ver que o mundo é muito perigoso, conforme ela vai crescendo e vai entrando em contato com a realidade, porque no primeiro momento ela fica ali fusionada com aquela figura que cuida dela. E o que acontece se isso for muito instável? Ela já está vivendo conflito dentro dela para ela poder crescer e construir o conceito de identidade dela. E a ideia que ela tem sobre o mundo. Se esse conflito for externo também, isso fica muito difícil. É motivo de grande sofrimento para as crianças e de prejuízos no seu desenvolvimento. E nesse caso que você disse, se de repente a mãe diz, sim, filho, pode ir sozinho para o parquinho do prédio. Pode ir, filho. Eu acho que você dá conta. Pode ir. Se precisar de mim, me chama. De repente, o pai diz, pelo amor de Deus, não vá. Não escute sua mãe, é perigoso, não vai. Imagine a cabeça dessa criança. Então, sim, os conflitos em relação ao que um quer e o outro quer para o filho traz muito sofrimento para essa criança que já está lidando com muitas coisas difíceis. Então, esse é um campo que precisa ter muito acordo. E, às vezes, essa diferença entre segurar muito e soltar muito, se for conversado, chega num bom caldo, sabe? Porque sai do excesso. Tudo que é excessivo também não é bom. Nem prender demais, nem soltar demais, né? Agora, quando a mãe diz uma coisa e o pai diz outra, ou até diz, deixa, tua mãe não tem nada a ver, não escuta o que... Aí fica muito confuso para a criança, sabe? Então, o ideal mesmo, na verdade, o indicado é ter acordo sobre, com certeza, a forma de educar, de cuidar, de proteger, de ensinar o filho, né? Isso é que vai dar saúde para essa criança poder crescer bem. Legal. Vamos falar agora um pouco sobre a questão da terapia individual do casal, né? Vamos colocar a situação aqui. A gente falou muito sobre a terapia dos dois em relação aos filhos. Como que você trabalha quando você percebe que na conversa é mais a problema de um do que o outro? Talvez um não quer aceitar pela criação, por algum motivo, ou simplesmente orgulho. Não, eu quero que seja assim, ponto final. Teve uma conversa, como você falou lá no começo, vamos morar na praia? Vamos. Vamos dividir nossa renda e fazer uma... Vamos ter 3 filhos? Vamos. Tudo ótimo. E aí casou, o tempo vai passando e a pessoa, não quero mais. Eu pensei melhor, eu quero agora morar no campo, como você falou, exemplo. Eu não quero mais ter 3 filhos, só quero ter um. Não, eu pensei melhor, eu ganho mais e eu quero ter a renda separada. Você tem a sua, eu tenho a minha. Como lidar com orgulho ou com mudança de pensamento ao longo da trajetória?
Porque o que eu ouço, desculpa te interromper, o que eu ouço muita gente é isso. Nossa, mas era assim, agora casou e virou de outro jeito. Então, aí, se tem coisas que é da individualidade, não é da relação, mas que está interferindo, aí na relação de casal a gente vai pontuar, mas a gente não vai trabalhar na terapia de casal. A gente vai dizer, olha, tem isso, isso. É importante que você busque uma psicoterapia, aí a gente indica. E não trabalha os aspectos individuais na terapia de casal. Por quê? Porque tem algumas coisas da individualidade que devem ser mantidas na individualidade. Na terapia de casal, a gente vai trabalhar somente com o que diz respeito ao que é dos dois, com aquele terceiro elemento. Por isso, Marcos, que terapia de casal não é muito longa. A gente até diz do número de sessões. A gente trabalha aí de 15 a 20 sessões somente. Depois a gente encaminha, sabe, para terapia individual. Para isso, porque temos que manter nossa individualidade, né? Porém, a terapia de casal ela vai focar aqui. Então, se é algo, por exemplo, que o casal diz, olha, não tivemos um acordo, eu não abro mão do meu jeito e o outro também não abre mão, aí a gente vai devolver isso para o casal. Como que eles querem ficar? Porque tem casal que continua junto e desiste da relação. Fazem de conta que está tudo bem, mas vivem assim. Cada um do seu jeito. Às vezes é só no Instagram que eles aparecem sorrindo e bonito, tá? Isso engana mas no muito, dia a né? dia eles são assim. Então, nesse caso, a gente vai lidar de forma muito franca, verdadeira com o casal e pedir se é assim que eles querem, e pode ser uma escolha do casal. Pode ser. É uma escolha, normalmente, muito que acaba sendo muito infeliz no dia a dia, né? Mas, às vezes, é a escolha daquele casal. Então, Sim. aí, enquanto terapia de casal, a gente vai pontuar isso. E aí a decisão vai ser do casal. Às vezes, Marcos, a terapia de casal é para ajudar o casal a ver que não tem mais nada aqui. Tem mais nada. E aí nós, terapeutas de casal, às vezes ajudamos o casal a separar de forma honesta, de forma carinhosa. Eu ajudei recentemente um casal a separar. E foi muito bonito a separação, não foi com agressividade, continuou o carinho, ajuda mútua, mas eles perceberam que cada um queria seguir na vida de um jeito e que não tinha mais como ter acordos, e embora eles tinham sentimento um pelo outro. E o sentimento não precisa acabar. Gente, não tem sentimentos aí, tantos, né, por tantas pessoas. Não precisa, a gente pode ser amigo, né? E aí esse casal continua amigo, porém eles decidiram realmente não dar, e eles chegaram na sessão com um deles já com esta ideia de que não dava para seguir junto, porém a outra pessoa queria muito que desse certo ainda. Então foi um trabalho muito carinhoso da gente para ajudar eles a ver como é que iam fazer. Um queria sair, um queria ficar, enfim, né? E aí eles perceberam que o mais honesto, o mais saudável era seguir separados e separados. Então, a terapia de casal, às vezes, ela também serve para isso, ajudar casais a se separar. É interessante, porque eu sempre pensei que era o contrário, que essa possibilidade estava zerada. Tipo, não, aqui a gente não separa, por exemplo, não vai incentivar Ajuda. ou não vai apoiar a separação. Não, mas tá um quebra-pau, tá... Não, vamos sentar e vamos resolver até resolver, entende? Eu confesso que eu fiquei surpreso sobre isso, porque eu achava que não tinha essa possibilidade, eu não era direcionado para isso também, né? É porque, às vezes, Marcos, o casal já está numa situação que não consegue mais restabelecer a relação, o terceiro elemento.
às vezes, o motivo que fez com que eles se casassem lá atrás, e isso é muito importante, o motivo que fez com que um escolhesse o outro para seguir junto, esse motivo já não faz mais nenhum sentido. Tá? Vamos pensar naquele casal que, de repente, uma das pessoas resolveu seguir junto com o outro porque queria sair de casa e não tinha como manter sua vida sozinha fora de casa. E o outro também, de certa forma, precisava de uma companheira porque não estava dando conta da vida sozinho. Porém, juntos, eles crescem muito individualmente e cada um dá conta da sua vida. E não tem mais a razão que fez com que eles estivessem juntos num determinado momento. E eles não conseguiram restabelecer ou construir ou deixar aparecer outras razões para estarem juntos. E que eles podem seguir sozinhos e querem. E aí não tem porquê, porque às vezes estimular para que fiquem juntos, Marcos, às vezes é ajudar eles a criar um faz de conta. Não tem mais uma razão íntima para querer ficar junto. E aí a gente acha que é muito, sabe, é muito. Tudo que não é verdadeiro, tudo que não é de fato possível de ser verbalizado para eles mesmos e para o mundo, fica muito doente. O faz de conta nos adoece. E a gente, mais do que dizer o que é certo e o que é errado, a gente vai ajudar as pessoas a serem mais saudáveis na vida, sabe? Para nós, os momentos felizes, né? A felicidade, o bem-estar, ele vem a partir da gente estar saudável e coerente com a gente mesmo, com os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos, projetos, né? Então, tudo que vai contra isso acaba nos adoecendo para nós psicoterapeutas. Entendi. Eu entendi, sim. Eu fico pensando até que talvez, né, na minha opinião, claro, nem deveriam ter casado, né? Se a motivação, por exemplo, se foi essa, não, eu quero sair de casa, eu não tenho como morar sozinho, então eu já sei, vou arrumar alguém para morar comigo. Então, talvez ele podia arrumar um amigo e morar junto ali, né? Numa casa, mais uns 2, 3, cara, eu tô querendo morar sozinho e tal, ter uma individualidade, vamos juntar aqui, a gente mora e depois cada um vai casando. Eu conheço amigos que eram assim, eles se juntaram, cada um era de um lugar, e falaram, vamos morar junto, a gente divide as contas aqui, cada um tem a sua vida pessoal, e aí, conforme cada um foi casando, foi saindo e foi entrando outros no lugar, né? Como se fosse uma república, mais ou menos, algo assim, né? Mas, Neiva, a gente está partindo aqui para a parte final do podcast. Eu quero mais uma vez te agradecer. E eu queria saber se você tem algo a falar que a gente não comentou e você acha importante mencionar. Eu acho que faltou um tópico, Marcos, nesse sentido. Se o motivo que fez o casal ficar junto em um determinado momento não existe mais, isso pode ser reestabelecido por outros motivos. Por exemplo, pelo que a gente chama de pilar amoroso. O que é o amor num relacionamento de casal? É admiração. Então, se voltar a admiração, a gente pode, mesmo que no início foi outra coisa que fez a gente ficar junto, às vezes o casal, no dia a dia, começa a construir, a despertar uma admiração um pelo outro. Porque no dia a dia, o que acontece, né? A gente se mostra inteiro, então a gente mostra a parte bonita e a parte não tão bonita. E às vezes o casal só olha para a parte feia do outro. Então, voltar a olhar ou começar a admirar a parte bonita. E às vezes os casais reestabelecem outros motivos para ficar junto, sabe? Pautado, às vezes, na relação amorosa, que é a admiração. O que sustenta a relação amorosa é a admiração para o outro. Pode ser por N fatores que a gente admire o outro, né? Mas a admiração, ela é muito importante. Legal, muito bom. Okay. Muito bom. Neiva, obrigado.
quero te agradecer mais uma vez. Eu queria que você deixasse sua rede social, os contatos, se alguém precisar procurar a rede social e saber como é que você trabalha presencial, só online. Fala um pouquinho, por favor. Eu trabalho presencialmente em Guarulhos, próximo à região central de Guarulhos, mas também atendo online. E o Certo. online é importante, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem se locomover ou moram em regiões distantes, né? Mas eu tenho preferência por atendimentos presenciais. Eu acho que o setting do consultório, enfim, todo esse movimento para chegar até o consultório aquece a pessoa e quando ela chega lá, ela se entrega para aquele ambiente. Mas atendo online também. Fico aí à disposição. Depois eu passo escrito, né? Isso? Os contatos. Pode falar sua rede social, que eu vou colocar aqui. Tá. Minha rede social no Instagram é psicóloga Neiva Cardoso Matei. Eu acho que Neiva. Acho que é esse aqui, né? Neiva Psicóloga. É esse, né? Maravilha. Obrigado, Neiva. Obrigado pela sua contribuição. Eu acredito que ajudou muitas pessoas, viu, o que você falou. Muitas reflexões para as pessoas pensarem, né? E realmente a terapia ela ajuda, tanto quando já está no problema, né? Quanto antes, né? Conforme a gente conversou aqui, viu? Muito obrigado. Obrigada também pelo convite. Maravilha. Pessoal, para vocês que nos acompanharam até aqui, quero agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e também compartilhe esse conteúdo. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.